Olá, bem-vindos ao canal Insights, uma vez mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho extremamente importante, interessante, que cada vez, enfim, né, faz mais parte da vida das pessoas, que é esse tema da ansiedade. Para isso eu convidei uma amiga de muitos e muitos anos, Luciene Salzano, formada em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA em gestão de pessoas, também formação de grupos, especializada em terapia cognitivo-comportamental, formação em terapia dos esquemas e também faz parte de um núcleo de transtorno de uso de substâncias ou dependência química. Muito bem-vinda, Luciene, é um prazer ter você aqui, uma oportunidade também da gente conversar. O prazer é todo meu, muito feliz em participar deste momento e bem como tu disseste, né? É muito importante a gente estar sempre atenta para cada vez ajudar mais as pessoas a ter ferramentas para lidar com situações difíceis e coisas complicadas da vida, que cada vez vão piorar mais se as pessoas não tiverem consciência de como lidar com isso, porque o mundo não vai parar e a gente tem que se adaptar. Então, é muito importante essas colocações e essa preocupação que tu tem com este tema. Não dá para a gente dizer, né? Para o mundo que eu quero descer, não tem essa É, alternativa, né? não. E aí, para a gente começar, Loloca, o que caracteriza a ansiedade? Como é que alguém pode saber se ele sofre de ansiedade? Quais são os fatores que sinalizam isso para alguém? Só desculpe aqui que tem um barulheira, porque hoje tem Grenal e aqui as pessoas estão bem ansiosas com o resultado do Grenal. É importante a gente dizer que existe uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma coisa normal do ser humano que a gente usa para se proteger do mundo, porque é importante que a gente tenha ansiedade para não correr riscos. Então, assim, a ansiedade ela é nossa amiga. A gente tem que saber entender que a ansiedade vai nos ajudar a não correr risco. Por exemplo, se vem um cachorro na rua e a gente sabe que é um cachorro brabo, que está solto, a gente vai ter ansiedade e medo, que a ligação é o medo, para poder combater aquele perigo que é real, está ali na nossa frente. A ansiedade ela vai se caracterizar se o cachorro for um cachorro pequenininho, numa coleira, que não faz mal para ninguém. Eu vou ter ansiedade só de olhar para aquele cachorro. Vou ter um transtorno de ansiedade porque eu olhei para aquele cachorro e aquilo me lembra coisas muito significativas de medo absurdo, disfuncional que eu tenho de um cachorro, independente de que cachorro seja. Então, é um pouco diferente se ter ansiedade e um transtorno de ansiedade. Entendi. E nesse sentido, qual que é a diferença entre a ansiedade e o estresse? Uhum. Porque o estresse também é um pouco isso, né? Quer dizer, frente ao perigo iminente, a pessoa se protege ou a pessoa assume uma atitude de fuga. Então, o que diferencia um do outro? O estresse está dentro da ansiedade, porque o estresse também é uma coisa necessária para que a gente possa se proteger do perigo. O problema é quando ele é disfuncional. Por exemplo, eu vejo uma fotografia de um cachorro e eu tenho muito medo daquilo, e aí eu fico muito estressado porque eu estou vendo. Não tem um perigo real para mim, mas o estresse ele acaba sendo exacerbado quando existe um transtorno de ansiedade. É uma coisa disfuncional, desregulada, que é diferente de uma ansiedade que a gente tem ou tem o estresse para fazer alguma coisa. Isto é bom, isso faz parte da nossa biologia. O que não é bom é quando ele fica nos atrapalhando na vida. A gente não consegue mais passar por um cachorro, a gente não consegue mais subir num avião, a gente não consegue mais andar de carro, a gente não consegue passar por um túnel. E isso é disfuncional, porque atrapalha a nossa vida. Então, é muito da intensidade que a gente tem esse sentimento e o quanto ele dura. Porque, por exemplo, quando tu está ansioso com alguma coisa, só ansioso ou só estressado com alguma coisa, aquele evento acontece, ele passa e tu volta à tua normalidade. Com a ansiedade ou excesso de estresse,
aquilo não passa. Qualquer coisa que me lembre, ou que eu penso, ou que eu como, ou que eu cheiro, ou uma cor, isso me gera um medo ou um estresse absurdo que não tem nenhum perigo real. Não é uma coisa que te traga desconforto ou que seja disfuncional na tua vida, mas tu fica disfuncional perante aquela ameaça que não é real, que não é. Até pode ter um inicial real, mas aquilo se mantém por muito mais tempo. E o estresse, que também não é bom, é aquele que tudo tu fica estressado, tudo te causa um sentimento de que tu não vai dar conta das coisas, que tu não tem capacidade para dar conta das coisas de uma maneira funcional, ser uma pessoa funcional. Uhum. Hoje mesmo, lendo o jornal, tinha uma notícia de que o auxílio-doença, né, do INSS por ansiedade alcançou o maior nível em 10 anos. Uhum. Parece que a ansiedade e a depressão também se tornaram epidemias na nossa Sim. sociedade moderna. A Uhum. que você atribui quais seriam as principais causas para essa verdadeira epidemia de ansiedade e depressão? Tudo é o excesso, né, Paty? Quando não tem o equilíbrio das coisas, tudo em excesso te causa um transbordamento das coisas. Então, hoje, a internet em excesso, é cobrança em excesso, é conta em excesso, as pessoas não conseguem mais ter um local de trabalho adequado, eles não voltam para casa para ver a sua família, eles têm que trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder dar conta das contas, as pessoas não conseguem ter momento de lazer sem ter culpa. Então, todos esses fatores externos estão nos levando a um excesso de tudo. Não existe equilíbrio mais em muitas coisas. Hoje, por exemplo, uma pessoa legal é aquela que tu vai lá para o Facebook ou para o Instagram e tudo está bem. Aquilo não é real. E as pessoas se comparam àquilo, elas querem ser aquilo, elas querem ter aquilo. Então, é quem tem um corpo perfeito, é quem ganha muito dinheiro, quem viaja, quem tem coisas, esquecendo muito da questão de que tu tem que ser coisas e não ter coisas. Isso atrapalha muito as pessoas, elas querem atingir sempre um patamar, uma pressão de exigência em todos os aspectos, emocional, físico, intelectual. Se tu tem um conhecimento de alguma coisa, sempre tem alguém que é muito melhor do que tu, sempre te comparam com alguém muito melhor. Se tu consegue comprar uma casa, mas a minha casa é muito melhor, meu carro é muito melhor. Então, esta pressão do mundo, e claro, né, isso tem muito a ver com a internet, em função de que a internet joga só coisas para te buscar e buscar. É como se tu corresse. Eu sempre brinco, né, que a ansiedade e a depressão, em muitos casos, é como se tu andasse numa cadeira de balanço e quisesse chegar no Rio de Janeiro, por exemplo. Tu não vai sair do mesmo lugar. Tu vai sempre ficar naquela rotatividade, naquela situação de que tu quer, pensando só no futuro, excesso de futuro na tua vida, e tu não está focado no teu presente, naquilo que tu vive, naquilo que tu tem, nas condições que tu tem, nas tuas amizades. A amizade é uma coisa muito boa para te poder relaxar, contar coisas, ter vivências. Só que as pessoas estão desconfiadas, estão com medo, o mundo está muito violento, a violência é um fator muito prejudicial também. Hoje, tu não pode sair na rua sem medo de ser assaltado, e aí já cria um estresse pós-traumático, porque em alguma situação tu já foi assaltado e quase morreu, e aí os carros têm muita velocidade, tu tem que andar muito rápido, é tudo muito acelerado, não tem muita equilíbrio nas coisas. E isso gera, parece que tu nunca está bem, parece que as coisas nunca estão certas para ti. Tu tem que estar lá na frente, tem que pensar na frente, tem que viver na frente. E isso, claro, que vai aumentar cada vez mais o nível de exigência das pessoas em todos os aspectos. E isso é muito complicado, né? Muito interessante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele falou comigo, Patrícia, o ótimo é inimigo do bom. É um pouco o contrário, né, do que a gente está acostumado a escutar, que o bom é inimigo do ótimo. Ele falou, o ótimo é inimigo do bom. Porque enquanto você fica querendo algo mais, isso te impede de valorizar e fazer o melhor daquilo que você já tem, Exatamente. né? Exatamente. Uhum. Até por isso, né? Assim, ó, ninguém é completo, ninguém é.
o suprassumo da maravilha. Ninguém é assim. Mas as pessoas sempre são comparadas com melhores e até às vezes são coisas que nem são reais, né? Então tu tem que estar sempre correndo, correndo para chegar naquele lugar que tu não sabe nem que lugar é esse, porque é tudo fantasioso. É claro, né, que a gente tem que fazer as coisas porque o mundo está assim, a gente não pode parar, mas a gente tem que estar mais centrado para poder entender que o que tu tem pode ser muito maravilhoso. Tu está te comparando a pessoas às vezes irreais, ou coisas irreais, ou situações irreais. E tudo que tu tem, todo lado positivo do que tu está construindo, do que tu já conseguiu conquistar, das coisas que tu está evoluindo, isso é muito importante. Por exemplo, uma pessoa deprimida que está em processo de depressão profunda, levantar da cama e tomar um banho é um processo muito legal. A gente faz muita festa quando alguém que está muito mal consegue fazer isso habitualmente. E para aquela pessoa, aquele ato é uma vitória. Ela Uhum, nunca vai, de repente, ter um humor maravilhoso que vai sair cantando pela rua? Provavelmente não. Mas ela vai conseguir sair da cama, entender que ela pode tomar um banho, que ela pode se arrumar, se perfumar, se pentear, dar uma volta na quadra. E isso, no processo de um deprimido, por exemplo, é muito especial, é muito bom. Só que daí uhum, assim, só fez isso. Mas por que que tu tá deprimido? A vida é tão boa para ti. E é uma doença química, não é uma coisa do nada. Até porque a ansiedade e a depressão, elas têm fatores genéticos, claro, além de psicossociais, biológicos, das tuas vivências, das tuas crenças, de tudo, mas tem fatores genéticos que interferem, né, nos teus neurotransmissores, e isso também tem ali um bichinho, e se tu estimula aquilo com outras coisas, aquilo cresce, se torna uma coisa insuportável em muitos casos, né? uhum. Como você mesma comentou, né, são doenças cuja causa é multifatorial, digamos assim, e certamente Isso. não é, a gente não pode simplificar em termos do que fazer nesses casos, mas você teria alguma dica em termos de alternativa para alguém tratar a ansiedade e a partir de que ponto eu preciso me preocupar em fazer alguma coisa? Né? Porque, como você disse, até um certo ponto a ansiedade é normal, mas aí quando ela começa talvez a atrapalhar a sua rotina, a sua vida, talvez esse seja o sinal amarelo para você procurar ajuda. Seria isso? Sim. Sim. Na verdade, assim, ó, todo transtorno mental, seja ele qual for, ele vai se transformar em transtorno quando a intensidade é muito forte, quer dizer, quando tu, por exemplo, né, dentro da ansiedade. Eu tenho medo de cachorro. Tá, eu tenho medo de cachorro. Eu vou sair na rua, mas eu vou conviver com os cachorros. Eu vou conseguir. Eu não vou chegar perto, botar a mão. Então, a intensidade é muito intenso quando tu tem. Então, assim, se uma pessoa está com uma ansiedade muito forte, ela não consegue mais fazer coisas que ela conseguia fazer na sua vida, como dormir, como comer, como se exercitar. E também, além da intensidade, o tempo que isso também fica. Porque quando tu tem um medo e uma ansiedade, aquilo vem e vai embora. Quando tu tá triste, aquilo vem, perdi alguém, eu fico lá um tempo triste, porque eu perdi alguém, eu faço meu luto e depois ele vai embora. Quando ele persiste, a persistência daquilo que te incomoda, daquilo que está te deixando disfuncional na vida, é um sinal de alerta para te procurar uma terapia para poder tratar esses sintomas. E é claro que tanto a ansiedade quanto a depressão, elas vão ter vários graus. O quanto antes tu conseguir fazer isso para poder tratar, menos prejudicial vai ser para a tua saúde. E é sempre importante entender, né, que quanto mais tu te conhece, mais tu entende como tu é, como tu funciona, quais são as tuas limitações, o que que tu tem de bom, o que que tu tem de ruim, onde eu peco, onde eu sou boa, mais tu vai conseguir lidar com a ansiedade, mais tu vai conseguir entender, parou,
Vou parar aqui agora, eu vou me focar no que está acontecendo, por que que eu estou tão ansioso, por que que eu não consigo dormir, por que que eu não consigo parar de pensar no futuro, no futuro, no futuro, te centrar no presente, para tudo, isso é disfuncional, vamos nos concentrar em mim agora e vamos tocar a vida vendo o que eu tenho, o que que eu tenho que fazer hoje, qual é a minha lista de atividades de hoje, o que que eu posso fazer para poder me exercitar, ou para poder conversar com os meus amigos e fazer coisas que a gente perdeu o hábito de fazer. Que às vezes é relaxar, é dar uma volta, sabe? Conseguir falar com as pessoas, passar e ver que lindo dia de sol, o sol me faz bem. E assim, né, os remédios mais eficientes para essas coisas, além dos, claro, os químicos, mas aí é tu pegar sol, é tu fazer exercício físico, é tu te alimentar bem, beber água, te alimentar e ter uma noite de sono boa, com qualidade. Porque tu não tendo isso também pode ativar a tua ansiedade e a tua depressão, em Uhum. muitos aspectos. Isso é muito importante saber. Então, quando tem um paciente que está muito ansioso, a gente pede, vai dar uma volta no parque, olhar a natureza, os passarinhos, sentar, contemplar as coisas, para poder se centrar na pessoa, em mim. O que que eu estou fazendo? Como eu sou bom? O que que eu estou contribuindo? E não o que que eu posso ainda fazer, o que que eu preciso fazer, o que que eu no futuro, sempre excesso de futuro, né? Então é muito importante que a pessoa tenha essa capacidade de se autoconhecer para saber, agora eu estou sentindo que eu realmente estou com uma coisa esquisita que não era do meu. Vamos ver o que que é, aonde é que está. Uhum. Interessante, né? Porque a natureza, de uma forma geral mesmo, né? Que hoje até a natureza esteja passando aí por um processo de desequilíbrio, ela ainda dita para a gente um ritmo, né? Um ritmo natural, o ritmo da vida. Então, bem interessante isso que você comentou, da pessoa se conectar e perceber esse ritmo, não é? Das coisas Uhum. da natureza. E você mencionou alguma coisa que talvez já responda um pouco a minha próxima pergunta, que é justamente a relação que existe entre a ansiedade e a falta de autoconhecimento, porque parece Uhum. também que esse ritmo acelerado da vida faz com que a maior parte das pessoas viva muito para fora, né, com uma atitude mais extrovertida e, de uma certa maneira, esperando de fora alguma coisa que faça com que internamente você se sinta bem. E o autoconhecimento, ele proporciona um processo de introspecção, né, de uma exploração aí dos seus recursos internos. Então, existe uma conexão entre o autoconhecimento e a ansiedade, nesse caso, a falta de autoconhecimento e a ansiedade. Sem dúvida, porque a ansiedade, como a gente já conversou aqui, ela está muito ligada a situações que eu realmente não conheço, é um mistério para mim. Então eu busco em coisas, em pessoas, aquilo que vai me deixar mais confortável. Eu não estou me sentindo confortável porque eu acho que eu não sou suficiente. Então eu vou buscar no meu amigo, naquela pessoa que eu admiro, no artista, ou no blogueiro, que agora é tão comum, ou naquele que ganha, ou naquele que é mais bonito, ou aquele que faz viagens. Então, se eu não sei do meu potencial, do que eu posso fazer internamente para conseguir chegar naquelas coisas que eu considero importantes, que não é só a questão do valor, é a questão muito de tu saber das tuas limitações, saber que tu tem defeitos. Ninguém quer ter defeito. Ninguém coloca lá no Instagram, olha, o meu defeito é esse. Todo mundo só coloca as qualidades, mas quando tu conhece os teus defeitos, tu já sabe que certas situações tu pode evitar. Tu não Uhum. precisa ir ao encontro de coisas que te causam aflição, por exemplo. Tu não precisa te comparar a pessoas, porque tá, a Paty é uma pessoa que é dentista e eu toda a minha vida sonhei em ser dentista, mas eu sou psicóloga, eu tenho que aproveitar as minhas potencialidades. Eu tenho que saber que eu tenho muita capacidade de ouvir mais do que de mexer em dentes.
Então, eu vou conseguir ser feliz com aquilo que eu tenho se eu me autoconheço. Sei das minhas limitações, sei dos meus potenciais. E é muito importante, porque ninguém é completo, ninguém é perfeito. Mas tu pode tirar de dentro de ti muitas coisas que as pessoas também precisam e que é muito bom. Tu pode entregar uma escuta de qualidade para alguém que aquilo vai ser o máximo para aquela pessoa, porque nunca ninguém escuta ela. E isso é uma qualidade que isso eu tenho, eu posso dar para essa pessoa. Então, eu vou fazer isso. E quanto mais tu te autoconhece, mais tu sabe das tuas potencialidades, dos seus defeitos. E até os teus defeitos, em muitos momentos, tu pode dizer, ok, eu tenho isso, posso melhorar, eu posso aprimorar, se é uma coisa que me prejudica muito, nunca vou ser perfeito nisso, mas sei, por exemplo, que eu fico brabo quando eu vou para o trânsito, fico muito com raiva. Então, vamos tentar focar na música, vamos tentar focar em outras coisas para não ficar focando no cara que me cortou. Então, é muito importante que tu te autoconheça para poder lidar com a ansiedade. Sempre lembrando, a ansiedade tem um fator genético importante, como a depressão. Então, isso tu tem que estar sempre muito conectado para poder entender que pode ser que tu tenha isso já e tu vai ter que aprender a lidar. Quanto mais tu te autoconhece, mais tu aprende a lidar contigo e com o mundo. De uma certa forma, né, as coisas elas estão muito relacionadas à qualidade daquilo que se passa na nossa mente, né? Quer dizer, como é que eu Totalmente. penso, o que que eu interpreto do que está acontecendo comigo, quais Sim, sentimentos que isso provoca dentro de mim, ou seja, está relacionado intimamente com essa faculdade interna que é a mente. E de que maneira, Loloca, da sua experiência, do seu trabalho, Loloca é a forma como a gente conhece a carinhosa. Luciene, né? De que maneira que você, dentro da sua prática, né, como psicóloga, enfim, como é que você ajuda as pessoas a tornarem a mente uma aliada delas, de maneira que elas consigam não só perceber mais os seus pensamentos, mas também ter mais controle sobre o pensamento, ou seja, né, diminuir a quantidade de pensamentos, focar o pensamento numa determinada coisa que talvez me faça me sentir bem, até perceber aonde está indo o seu pensamento. Porque eu acho que tem muita gente que nem percebe esse nível, né? Quer dizer, Exatamente. que de repente é o pensamento que está gerando um mal-estar. Quer dizer, como é que eu me torno mais consciente do meu pensamento e eu aprendo a direcionar os meus pensamentos? A primeira coisa que tu tem que fazer é tu parar e ouvir o teu pensamento. Que as pessoas, como tu disse, é perfeito isso que tu disse, assim, ó. As pessoas não param para ouvir o que tem dentro da cabeça delas. Elas vão seguindo, elas vão fazendo. Quando uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela tem muitos pensamentos intrusivos, porque o que que acontece? Teu corpo está te avisando de forma disfuncional que tu está correndo risco. Tu está em risco, tu vai ter uma coisa iminente de que vai te acontecer uma coisa muito horrível. Então começa a dizer, cuidado com aquilo, cuidado com isso, cuidado com. E aí aquilo vem de forma desorganizada na tua cabeça. E às vezes tu não tem controle sobre o que tu pensa. Não tem, porque eles vêm e são disfuncionais. E eles nascem, esses pensamentos, além da forma genética, eles nascem de coisas que tu aprendeu na tua infância, da tua mãe, cuidado com isso, do teu pai. Não, tu é pequena, tu não vai conseguir, dos teus amigos, dos teus professores, não, tu não é capaz, não é para ti. Então, tudo isso, né, vem construindo uma identidade, uma crença muito profunda de incapacidade de fazer as coisas. E essas incapacidades que às vezes os pais, todas as pessoas que estão à nossa volta, e muitas vezes não é por mal, tá? Eles também querem nos proteger, é tão exagerado que aquilo se cria uma crença disfuncional muito profunda e muito grande. E essa crença disfuncional, ela vai se adaptando, né, que nem o mundo, às nossas condições do mundo, só que ela ainda existe lá como uma criança, como uma criancinha, ela está lá.
E aí começam as coisas a acontecer e tu acha que tudo aquilo que está acontecendo, tu tem que dar conta. Eu tenho que me proteger, eu tenho que. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é parar e anotar o que tu está pensando. O que que eu penso? Anotar. Fazer uma anotação. O que está se passando no meu pensamento? Que tipo de pensamento eu tenho que ter? O que está vindo na minha cabeça cada vez? Uma coisa importante, o que que ativa a minha ansiedade? Que ansiedade é a minha, né? Que tipo de ansiedade eu tenho? Que tem vários tipos de ansiedade, né? E o que está me ativando essa ansiedade? Por exemplo, às vezes tem pessoas que escutam uma música e ficam ansiosas. Tem gente que tem crise de pânico dormindo, para te ter uma ideia. Então, tudo isso está ligado aos nossos pensamentos, que eles não vão parar de acontecer. Mas tu tem que pensar assim: o meu pensamento é meu, e não eu sou do meu pensamento. Eu domino o meu pensamento, e não ele me domina. Então, é parar, escrever o que tu está pensando, o quanto aquilo é real, se tu tem realmente, como é que diz, quando tu tem que ter um argumento, se tu tem argumentos para tão ansioso, se aquilo é real de fato, e aí tu começa num exercício de poder entender, isso não é real. Esse medo que eu tenho não é desproporcional, é muito grande, e aí tu te concentra em ti para poder reorganizar e dizer, meu pensamento, olha só, eu estou entendendo que tu está querendo me proteger de um perigo, mas não tem perigo real. Aqui é tu falar com o teu pensamento e tu botar ordem na tua vida, e não deixar que ele tome conta de ti. Porque a gente está muito acelerado e só quer ir, vai e vem os pensamentos, e aí, quando as pessoas não conseguem dormir, é pensamento do dia, eu não consegui dar conta daquilo, eu não consegui pegar meu filho no colégio, meu filho está com uma nota ruim, ou eu não consegui dar conta de conseguir conversar com as pessoas, hoje eu fiz tudo errado. E nunca são pensamentos positivos, são sempre pensamentos ruins e negativos, porque a ideia é te proteger para ver se tu consegue ter autonomia e domínio sobre aquilo. Só que aquilo te tira totalmente o domínio e a autonomia, porque é Uhum, totalmente desregulado e tu não tem. Eu quero ter controle sobre esse pensamento. Não, deixa ele vir. Só que entende o que ele está querendo te dizer, entende o que ele é. E é uhum, claro, também técnicas como mindfulness, meditação, para te poder te centrar, isso é muito importante, porque te ajuda a respirar, prestar atenção no teu corpo, onde te dói, onde eu tenho sensações no meu corpo. Isso ajuda muito também a tu poder te centrar, porque é importante é tu centrar no que está acontecendo naquele momento. Tu não pode resolver o futuro. Tu tem que se centrar no que está acontecendo naquele momento. É interessante porque também relacionado ao que a gente estava falando de autoconhecimento, né? O que me parece, pelo que você está falando, é que às vezes a pessoa dá uma importância muito grande para a situação, né? Para o problema, transforma aquilo numa espécie de um monstro. E eu acho que É, isso também vem da sua falta de conhecimento da sua própria capacidade de lidar com aquilo, sim. né? Eu acho que muitas vezes a pessoa fica ansiosa antes, por exemplo, de enfrentar uma situação, e aí quando ela enfrenta a situação, ela vê que a coisa não era como ela pensava, ou que ela tinha condições de lidar com aquilo, né? Então, tipo assim, por não se conhecer, você torna as situações imensas, né? Muito maiores do que elas de fato são, né? Talvez. E é isso que a gente diz de disfuncional, porque quando tu tem medo, e todo mundo tem, e tu fica ansioso para fazer alguma coisa, vamos dizer, eu tenho que dar uma palestra, e tu não enfrenta aquilo, tu foge daquela palestra, tu deu um alimento para aquela palestra, para ela ficar horrível, porque o que que tua cabeça vai dizer? Tu não pode ir porque tu é incapaz, tu vai chegar lá, tu vai gaguejar, tu vai chegar lá, as pessoas vão rir, tu vai chegar lá e tu não vai dar conta, porque tu é insuficiente, tu é disfuncional. E aí a pessoa adia, não vou fazer, não quero, e aquilo vai crescendo dentro de ti. Se tu tem uma ansiedade saudável, tu vai ter ansiedade de fazer a palestra, tu vai ter medo de fazer a palestra, porque todo mundo tem medo, mas tu vai enfrentar
com as capacidades que tu tens. Uhum. Ah, vai ter pessoas que não vão gostar? Claro que vai. Vão ter pessoas que vão adorar? Claro que vai. Mas isso é tu poder lidar com as adversidades da vida. E isso que tu falou é muito importante, porque normalmente, né, as comorbidades que vêm, tanto da depressão quanto da ansiedade, que elas são comórbidas em muitos casos, é isso, tá muito ligado a coisas que eu não sou capaz, que eu não tenho capacidade de lidar, que eu não sou bom o suficiente. E isso hoje, como a gente já comentou aqui, todo mundo é muito bom o suficiente, menos a gente, né? Todo mundo pesca, anda de moto, anda de jet ski, é feliz, tem uma família legal, tem grana para viajar. E as pessoas não são assim, isso não é real, isso Uhum. é fantasia. Só que as pessoas se pegam nisso, e daí tem uma autoestima baixa normalmente. Tu vai ver as pessoas que têm ansiedade extremada, claro, né? Não é estar ansioso por uma situação, elas têm uma autoestima baixa, porque elas não se acham capazes, elas foram construídas dentro da biologia delas lá, do entorno, de que tu não é tão bom, tu sempre tem que te comparar ao teu coleguinha, porque ele tirou nota 10 e como é que tu não conseguiu, aos irmãos, né? O teu irmão é comportado, tu é um bagunceiro. Ou, a fulana é mais bonita, tu não é tão bonita assim. Então é sempre isso que gera essa questão de tu não ser suficiente, tu ter uma autoestima baixa também. E autoestima Uhum. baixa implica muito em tu ter ansiedade e depressão também, né? Porque faz com que as pessoas se sintam menores, diminuídas, pequenas, e os problemas sempre são muito maiores do que realmente são. Porque é isso, tu tem ansiedade, tu tem medo de uma situação, se tu enfrentar, tu vai dizer, nem era assim. E a gente estimula muito os pacientes à técnica do enfrentamento também, quando eles não conseguem. Por exemplo, numa fobia social, né? A pessoa tem muito medo de sair na rua porque ela tem medo do julgamento dos outros, ela tem medo de estar feia, das pessoas acharem que ela está gorda, que ela está magra, que ela está de cabelo branco. Aí a gente faz com ela uma dinâmica de que ela tem que sair na rua e tentar entender que, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de um paciente que eu tinha. Ele saía, e aí ele ia no supermercado, chegava lá no caixa, tinha fobia social, e as pessoas do caixa estavam rindo por alguma coisa, que era deles lá. Aí ele me dizia assim: as pessoas do caixa riram de mim, eu não vou mais ao supermercado. E eu dizia assim: ó, qual é a evidência que tu tem que elas estavam rindo de ti? Tu estava mal arrumado? Não. Tu estava com algum tipo de cheiro estranho? Não. A gente confronta todas as coisas que poderiam acontecer para a pessoa se dar conta de que as pessoas poderiam estar rindo entre elas, que não tem nada a ver contigo. Para a pessoa começar a colocar isso na cabeça dela, para ela entender, mesmo quando vem disfuncionalmente isso, para ela voltar para aquele lugar e pensar: não é comigo. Eu posso vir aqui no supermercado, porque ninguém nem percebe que eu estou aqui, nem sabem quem eu sou. Então, tu traz muito para a realidade e para as evidências. Que evidência tu tem que isso aconteceu? Que evidência tu tem que as pessoas estavam rindo de ti? Que evidência tu tem que as pessoas te isolaram ou que te ignoraram? Então, a gente traz muito para essa questão da realidade, né? Que o problema não é esse que tu está criando na tua cabeça. Isso é um problema que a tua proteção interna está fazendo para que tu não sofra, que não é verdade. Uma proteção excessiva, né? E é interessante porque Isso. tanto no que você comentou antes, como com essa técnica, né? É como se fosse um método de fazer a pessoa tomar consciência, né? Do que está se passando. Isso. Eu também acho, né, Luciene, que justamente essa vida baseada em comparação, ou essa vida baseada em ilusão, rede social, enfim, torna, de uma certa maneira, a experiência de muita gente um pouco superficial. E aí, essa superficialidade, eu acho que acaba gerando uma espécie de um vácuo interno, né? Um vazio existencial. E de repente a pessoa não vê muito sentido também naquilo que ela faz.
Eu acredito que o propósito de vida também possa ser um gerador de ansiedade se você não entender exatamente o que que é o propósito, né? Que não é o que eu faço, mas tem muito a ver com aquilo que você falou. O que que eu sou, o que que eu tenho para contribuir com, enfim, com o mundo, não é? Então, você acredita que existe uma relação entre a ansiedade e esse vazio, essa falta de sentido, essa falta de propósito? E tem algum método que vocês usam para ajudar a pessoa a se reconectar com o significado para a existência dela? Acho que tu já fez a pergunta e já deu a resposta, né? Porque é exatamente isso. A pessoa tem que começar a entender do que ela é capaz. E a gente estimula a pessoa a entender o que ela faz de bom. Ah, o que eu faço de bom é, sei lá, poder ler para mim e ser uma pessoa mais consciente das coisas que acontecem no mundo. É um baita coisa. Então, tu valoriza o que a pessoa tem, não o que ela gostaria de ser. Porque se ela conseguir entender que o que ela tem, ela pode começar a tentar chegar onde ela gostaria de ter um propósito, ser alguma pessoa mais legal, aí ela vai entender que ela tem condições de dar um passo de cada vez. Não uma cadeira de balanço, que tu vai ficar balançando no mesmo lugar para conseguir chegar em algum lugar. Tu tem que caminhar para chegar aí. Mas para te caminhar, tu tem que ter um ponto inicial. É a história do coelho e da tartaruga, né? Não importa se tu chega primeiro, em segundo, em terceiro, em vigésimo. O que importa é que tu vai fazer o caminho do teu jeito, da tua forma. Então, tu valoriza muito na pessoa o que ela tem, como ela pode fazer aquilo, não o que ela tem que fazer. Qual é a minha condição de fazer aquilo? Como eu consigo fazer as coisas e não como eu tenho que fazer as coisas. É muito importante tu entender que nem tudo tu consegue. Ah, eu quero ser, hã, sei lá, corredora e eu detesto correr. Nunca vou ser corredora, não é um propósito para mim, eu invejo pessoas que correm, porque eu acho legal isso, não é para mim. Porque eu não gosto de correr, eu quero ser uma corredora, eu não gosto de correr. Então, assim, eu gosto de escutar música. Então, faz as tuas atividades ligadas à música. Vai para um lugar onde tem música, tenta ver um instrumento, não precisa ser um violino, pode ser um chocalho. Vai para pessoas que falam de música, te conecta com pessoas que falam de música, canta, canta no chuveiro. Ah, mas eu não tenho voz. Aprende a cantar se é uma coisa que tu quer muito. Ou tu só tem inveja do outro, porque ele canta bem e tu queria ser quem ele é, e não usar as tuas potencialidades. E é um grande problema, porque o propósito está muito ligado a tu entender quem tu é para poder saber onde tu quer chegar. Uma coisa de cada vez, e não querer. Hoje eu sou uma aprendiz de violão, aí eu quero ser o Paco de Lucia, não vou ser em uma semana, só a não ser que seja um gênio. Então aí a ansiedade de querer ser o melhor, o melhor, o melhor. Sou eu toco violão, já tá bom. Tu quer ser um Paco de Lucia, tu tem que treinar muito, tu tem que se esforçar muito, cara. Não ganhou de graça isso, é muito esforço. Tu tem que treinar 10 horas por dia violão, tu tem que aí tu vai conseguir, mas tu tem que ter um propósito direcionado para aquilo que tu quer. Senão fica vazio, isso que tu está falando, fica um vazio, porque daí eu terapia, né? As pessoas vão para terapia, acham que em 4, 5 sessões eu vou resolver meu problema e tá tudo certo. Terapia é uma constância. Se tu não trata o problema e tu consegue entrar lá no cerne do problema, que dura bastante tempo para isso acontecer, não vai funcionar. Mas tu tem que estar disposto com um propósito de querer. E aí sim, ninguém é mágico. Vai lá, plim, pronto. Agora tu sai daqui, toma um remedinho, pum. Por isso que é tão importante ter a terapia e, né, em alguns casos, ter a medicação. O acompanhamento da medicação que possa te regular quimicamente naquele sentido, e aí tu acompanhar e tu fazer coisas direcionadas à tua melhora. Tu ter objetivos claros, tu entender os teus sentimentos, que sentimento eu estou tendo qual é a parte do meu corpo que dói quando eu sinto medo,
Eu tremo, o que que eu faço? E isso é importante para te poder entender quem tu é naquele contexto. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, de que maneira que a terapia ela pode ajudar no controle da ansiedade? Uhum. O autoconhecimento, como a gente já falou, é muito importante, e a gente começa a fazer com que a pessoa aceite as possibilidades que ela tem dentro do mundo que ela vive. Então, assim, tu começa a fazer com que a pessoa entenda que ela vai fazer aquilo que ela consegue dentro das possibilidades que ela tem. Então, tu vai ajudar a pessoa a se conectar com o que ela tem de bom. O que que eu posso contribuir? E não se comparar sempre ao que eu tenho de ruim e que eu não consigo. Então, a terapia ela faz uma imersão para te entender traumas que tu tenha do teu passado, situações que te levaram a se sentir mal em algumas situações e tu criou uma crença de que tu é insuficiente. Entender que agora como adulto, ou, né, estou falando de terapia de adulto na ansiedade, porque existem crianças com ansiedade, que não é o meu ramo de tratar, mas hoje como adulto, como tu pode lidar da melhor forma possível para que tu te sinta bem contigo? Quais as ferramentas que tu vai usar, por exemplo, quando vem um pensamento disfuncional na tua cabeça? Vamos fazer um entendimento de como é que teu pensamento está acontecendo. Então, a gente faz que a pessoa olhe com carinho para ela, com afeto, se gostando, se entendendo e se aceitando, principalmente, né? Quem ela é. Eu tenho limitações, eu tenho coisas boas. Vamos pegar as coisas boas em vez de só as minhas limitações e vamos botar para frente? Que Nesse sentido é que a gente usa a terapia. bacana, E é todo claro, mundo. né? Fazendo todo um estudo e um retrocesso do que traz aquele tipo de situação, porque isso pode ser uma coisa muito antiga na vida dela que ela vai começar a lembrar só depois que ela começar a trazer fatos da vida dela, de fato, né? Então, Uhum. E só para a gente concluir, e a espiritualidade? Você acha que o desenvolvimento desse lado espiritual também é um elemento importante dentro desse processo de combater esse sentimento de ansiedade? sim, a fé é um sentimento que a gente tem, independente da crença que tu tem. E as pessoas que têm fé, isso já é constatado, né, cientificamente, elas vencem coisas porque elas começam a ter propósitos, elas começam a entender que tem uma coisa maior que eu posso conseguir. Então, toda a espiritualidade, ela está muito ligada à fé que tu tem que as coisas possam evoluir, que as coisas possam ser melhores, que se eu fizer coisas interessantes eu vou me beneficiar. Então, a fé em qualquer sentido, e mesmo que tu não tenha religião, que tu não tenha nenhum tipo de, nem tu acredita não acredita em Deus, tu tendo fé que as coisas vão dar certo, é o teu pensamento saudável de que eu posso, de que eu consigo, de que a condição que eu tenho, eu vou lutar por isso. Então, ela é, a espiritualidade é uma coisa muito importante na questão da ansiedade e até da depressão, porque muitas pessoas, às vezes, não cometem o suicídio por causa da fé, porque eu acredito que eu posso, de repente, ter uma sensação melhor com Deus, uma conexão melhor com Deus. Então, a fé, nesse sentido, e a espiritualidade, ela ajuda muito que a pessoa se segure e entenda que ela não é o único, que tem muitas coisas, e espiritualidade está ligado ao teu entorno, aos teus amigos, à natureza, ao que tu faz, ao que tu recebe em troca, porque é isso, acho que fé, espiritualidade está ligado ao que tem de maior, né? E eu acredito nas plantas, que elas têm um poder, ok, tu acredita numa coisa, tu tem que levar isso adiante. Então, acho que tem muito a ver e é muito importante que as pessoas consigam entender que elas. E a fé e a espiritualidade te faz uma pessoa importante naquilo. Tu não precisa ter cor, raça, credo. Se tu é uma pessoa espiritualizada, tu está focada no que é bom, na bondade, nas coisas que são legais.
E isso é sempre positivo. Tudo que é positivo é muito bom, né? Bacana, Luciene. A gente acho que sai dessa conversa, eu pelo menos, né, com muita clareza, né, e a sensação de que realmente existe um caminho e é um caminho disponível, né, e basta realmente as pessoas quererem fazer esse movimento. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, de estar aqui conversando comigo, com a gente. Queria também agradecer todos aqueles que estão assistindo essa conversa. Espero, não é, que tenha trazido luz para você, clareza, iluminado aí os seus caminhos. E eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal e também compartilharem esse vídeo com outras pessoas que talvez estejam passando por esse problema e estejam em busca, não é, de alguma alternativa, de alguma solução. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, eu queria agradecer muito também. Sempre é bom ter um espaço onde a gente possa tentar esclarecer situações que possam ajudar outras pessoas que às vezes não têm um caminho ou acham que estão perdidas, né? Então, é sempre muito importante que a gente tenha esse foco. A gente tem que ter foco nas relações, nas coisas que são boas, naquelas coisas que vão nos trazer alívio. Então, é sempre muito importante ter esse espaço para poder dizer para as pessoas: olha, tem solução, vem que as pessoas vão te acolher, é acolhedor, tu pode ter um espaço de acolhimento para poder trocar essa experiência que está te deixando aflita. E sempre é muito bom. E também agradeço muito a ti, porque eu te conheço há muitos e muitos anos, e acho que isso que tu está fazendo é sensacional, porque é isso, abre e esclarece muito as pessoas dentro das suas possibilidades. Obrigada. Obrigada, obrigada. Acho que é a oportunidade também do reencontro. Valeu. Sim, é verdade.